Mas hoje nós vamos falar de uma reunião celestial. E essa reunião celestial e a inescrutável soberania de Deus. Tá pequenininho aí, a não ser que você esteja enxergando muito bem. Aí você já pode renovar sua carteira de motorista, né? Você pode abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12, onde nós vamos ver uma reunião celestial, que é um dos textos mais difíceis das Escrituras. Ele diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusesse uma cerca ao redor dele e a sua casa, e de modo que tudo que tem, abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E aí, assustem, o Senhor disse: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esse é um texto dos mais difíceis das Escrituras, porque nós vamos ver aqui essa reunião celestial, e aqui nós precisamos tomar bastante cuidado para não inventar ou ir além daquilo que o texto diz. Porque nós estamos falando aqui, está sendo narrado aspectos de um universo que é pouco trazido ou revelado nas Escrituras para nós. De um universo que nós não temos conhecimento, de uma realidade espiritual que está além da nossa visão e do nosso entendimento, com seres espirituais. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque o próprio judaísmo criava lendas, criava histórias sobre esses seres angelicais, sobre esses seres celestiais, que justamente se tornaram lendas, simplesmente se tornaram histórias que não tinham referência nas Escrituras. Então tem que tomar muito cuidado. E principalmente hoje também, onde nós vemos um cristianismo, uma igreja que tem uma fissura de tratar anjos. Eu tive uma palavra do anjo, eu estava dormindo e o anjo me acordou e trouxe uma palavra. Olha, eu recebi uma revelação do anjo. Primeiro, pastor William, você quer conversar com o anjo? Não. Eu não quero receber nenhuma palavra de anjo. Eu não quero, porque aqui, irmãos, a palavra de Deus já está revelada. A palavra já está posta. A palavra já está dita. Cristo, Senhor Jesus, já nos deu aqui toda a realidade da nossa vida cristã. Mas hoje se tem muitas vezes esse encantamento, quase que esse misticismo, para descrever nesse mundo, nesse universo agora espiritual, nesse universo celestial, que existem criaturas e que ali Deus tem tratado com elas, mas pouco revelado nas Escrituras. E aqui, irmãos, o que nós vamos nos concentrar aqui é apenas em algo que nós também não entendemos. Porque algumas vezes, porque Deus está tendo uma reunião com seres celestiais, e agora invade essa assembleia, ou está presente, Satanás. Como pode Deus ter contato com Satanás? Como pode Deus permitir que Satanás esteja assim na sua presença? Como pode esse Deus santo? Não temos respostas para isso nas Escrituras. E aqui, irmãos, por isso essa soberania inescrutável de Deus, porque Deus faz aquilo que Ele deseja, até permitir Satanás em sua presença. Está chocado com esse Deus? Escandalizado com esse Deus?
E eu falei semana passada que o objetivo justamente era mostrar esse Deus. Para a gente destronar deuses fracos, deuses que nós conjecturamos, com o Deus da Bíblia. E aqui, irmãos, nós vamos trazer algumas verdades sobre essa inescrutável soberania de Deus. Primeiramente, nós vamos observar que essa inescrutável soberania de Deus está sendo desafiada pelo acusador. Onde nós vemos aqui que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e aqui é muito interessante porque nós não temos a narrativa, ou nós não temos na Bíblia a descrição, que dia é esse? Num dia, simplesmente diz, num dia os filhos de Deus vieram. Para vocês terem um entendimento de como os judeus conjecturavam sobre isso, no Targum eles trouxeram, dentro da tradição hebraica, o entendimento de que esse dia era considerado o primeiro dia do ano do calendário hebraico, onde ali também se fazia o dia da expiação. Logo então Deus reunia os anjos celestiais para trazer os relatórios daqueles seus filhos, daquilo que eles faziam, de como eles estavam agindo. E ali Deus escrevia no livro da vida ou retirava do livro da vida. Essa era a tradição, uma das tradições, que não é bíblica, né, daquilo que os judeus falavam sobre esse dia. Mas nós não sabemos que dia é esse. Sabemos apenas que esse dia, Deus agora reúne esses seres celestiais, esses anjos que Ele criou como servos ministradores e que estão prestando esse concílio diante do Senhor. Essa reflexão, trazendo agora diante de Deus o relatório daquilo que eles têm feito, talvez recebido mais ordenanças, talvez recebido mais tarefas do próprio Deus. E dentro dessa reunião aparece quem? Aparece quem? O que Satanás tem a ver com isso? Está lá, Satanás. Mas ele tem uma função aqui bastante interessante, que muitas vezes aquilo que a tradução aqui do próprio português não dá, e a gente perde essa noção, porque no hebraico aparece um artigo que traz aqui, antes da palavra Satanás, justamente esse título, não o nome específico de Satanás. Ou seja, quando Satanás está sendo apresentado aqui, ele está apresentado como uma função, exercendo uma função, não a sua pessoa. E a função de Satanás nesse ambiente justamente traz a ideia de ser o acusador. Ou acusador seria a tradução mais correta dentro desse contexto. Estava ali na reunião e dentre esses seres celestiais aparece o acusador, que exerce a função de acusar. E ele aqui justamente está pela terra perambulando. Alguns vão dizer assim, você nada o que fazer? Satanás não está fazendo nada? Tá. É muito interessante porque nós muitas vezes temos a ideia de que Satanás esteja ali, Satanás esteja no ensaio da escola de samba, que está também, nas boates, nas situações carnais que nós vemos neste mundo. Ele está também, mas ali já é dele. É território ganho. Ele não precisa fazer nada para aquilo ali. Mas nos esquecemos que Satanás muitas vezes está perambulando, vagando pela terra, em ambientes, em locais santos, que são agora determinados por Deus, como por exemplo a igreja do Senhor, como por exemplo a sua família, como por exemplo a sua vida cristã no seu trabalho, perambulando, procurando, como o Novo Testamento vai descrever, Pedro vai descrever, perambulando, procurando quem possa tragar. Agora, ele está na 9 de julho, nos barzinhos da 9 de julho? Já é dele. Mas ele está na vida nova? Ai, pastor, nem vou vir mais na igreja, né? Oh, aí você me assusta, né? Ele está lá na sua família, que está tudo bem, de repente fica tudo ruim? Você sai da igreja, culto abençoado, cantando e não sei o quê, mas você entra no carro, parece que Satanás entrou junto com você, pegou uma carona. Ai, pá.
que a criança lá atrás, as crianças lá atrás, é soco, cotovelada, cusparada. Não é? Nem parece que estava na igreja. Puxa cabelo, e aí, mãe, ele puxou o cabelo, mãe, ele enfiou o dedo no olho, mãe, ele cutucou, mãe, ele mordeu. Vocês saíram da igreja, seus... Capetinha. Cadê, irmãos? É isso. Mas nós nos esquecemos disso aqui. E é nesse contexto que Satanás está inserido. E agora ele vai dizer assim para Deus, aqui eu estou entendendo aqui que nessa reunião, como acusador, Satanás está na presença de Deus, justamente descrevendo, acusando o próprio Deus. Onde ele está demonstrando agora que a sua criação, vidas que agora são redimidas por Deus, estão simplesmente andando de forma errada, simplesmente blasfemando contra Deus, não agindo conforme os preceitos de Deus. Ele está acusando a Deus dizendo, você fracassou. Está vendo? E eu vou te provar isso. Olha como é que está esse mundão. Enquanto os anjos prestam ali os seus relatórios, os anjos estão dizendo ali as suas tarefas, aquilo que eles fizeram, Satanás está dizendo para Deus, tudo está perdido. Você errou ter criado o homem. A sua criação é deplorável. Entenda porque agora é o acusador acusando quem? Deus. Essa é a ousadia do diabo. Entenda que em todos ali estão ministrando, descrevendo sua tarefa para Deus, Satanás se coloca diante de Deus para acusá-lo, e inclusive colocar em dúvida o caráter soberano de Deus. É muito interessante aqui porque Satanás usa aquilo que eu chamo de uma cortina de fumaça quanto ao pecado. O que é a cortina de fumaça quanto ao pecado? É uma estratégia aqui que diante do seu pecado, não arrependido, não confessado, não reconhecido, mas acusado diante dos outros, ele vai dizer assim, mas o outro também pecou. Mas olha lá como está. Entendeu aqui? Deus, Satanás já sabe, né, que ele está perdido, já está condenado. Mas você pode me acusar? Não, porque tudo o que o Senhor fez, toda a sua criação, tudo isso é deplorável, perdida. E é assim que muitas vezes a gente faz em relação ao nosso pecado. Isso acontece, por exemplo, a gente nem percebe no nosso relacionamento conjugal. Onde você sabe que você errou. E diante da repreensão, você joga uma cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça é acusar o outro do erro. Mas você também faz isso. Mas você não lavou a louça hoje. Mas você deixou queimar o frango. Certo, lindo? Mas você fez isso. Mas você... Não, mas... Você está entendendo que essa artimanha de cortina de fumaça simplesmente tira dele o foco e coloca agora os outros como errado. O próprio Deus é errado. Deus, você está errado. Se você está errado, como você pode me acusar que eu estou errado? A presença de Satanás diante de Deus tem esse aspecto. Como o acusador de Deus, num contraste agora com as criaturas de Deus. E é muito interessante porque agora Deus vai fazer isso, vai mostrar para Satanás, que também não é bem assim. Porque muitas vezes nós pensamos, por que Deus tocou no assunto de Jó? Por que Deus foi falar de Jó? É interessante porque até agora Satanás não fala de Jó. Ele não menciona Jó, simplesmente ele está provavelmente aqui causando tumulto nessa reunião celestial, falando da obra de Deus que está um desastre, falando desse mundo que é simplesmente deplorável, que não há nenhum justo, que não há nenhum íntegro. Ele não menciona Jó, porque ele está levantando uma cortina de fumaça. Mas agora, Deus fala de Jó. E por que Deus fala de Jó? Porque agora,
Deus vai dizer para Satanás que ele conhece o interior das suas criaturas, não Satanás. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. É impressionante porque o próprio Deus aqui, na sua soberania, vai descrever aquilo que está no coração de um homem íntegro e reto. E eu já falei muito sobre isso no último domingo, tá bom? O que significa ser um homem íntegro e reto? Rapidamente aqui nós precisamos lembrar que quando nós falamos de um homem íntegro e reto, não é aquele que é perfeito, não é aquele que é sem pecado, mas é aquele que agora trata o seu pecado com justiça e retidão e integridade. Jó é íntegro e reto porque ele reconhece justamente que é um pecador. Inclusive reconhece o potencial pecaminoso da sua própria família. Ele vai dizer assim, como nós vimos na semana passada: vai que os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. E isso demonstra a integridade desse homem de reconhecer o potencial pecaminoso, o seu potencial pecaminoso dele mesmo, dos seus próprios filhos. E isso é íntegro e reto. Por isso ele é íntegro e reto diante do Senhor. Eu usei o exemplo até de Saul e Davi aqui para nós entendermos isso. Por isso, irmãos, alguém íntegro e reto, ele chega diante de Deus, ele não passa pano pelo seu pecado, para o seu pecado, não passa pano para o pecado dos seus próprios filhos. Mas ele diz para Deus, com a cara no pó, com arrependimento, eu pequei contra o Senhor. Eu errei contra o Senhor. Eu sou o culpado. Deus me perdoa. Isso é alguém íntegro e reto diante de Deus. Por isso, Deus soberano, que conhece o interior do coração de Jó, vai dizer para Satanás: olha, Jó, você está enganado. Porque existem, e eu vou te dizer um caso, de um homem que é íntegro e reto, e eu conheço o seu coração. Se você está dizendo que a minha criação fracassou, você está redondamente enganado. Porque eu conheço um homem que teme ao Senhor, que reconhece integralmente o seu estado, e quando ele se coloca diante de mim em adoração ao Senhor, ele está lembrando inclusive de algo que virá com fé, de um Redentor, Cristo Senhor, que vai agora tirar o pecado do mundo. E Jó entendia isso. Mesmo Jó não sendo um judeu, mesmo só Jó vivendo na época dos patriarcas, não sendo judeu, ele tinha a fé agora num Messias que viria, e isso era representado pela sua própria adoração, os próprios sacrifícios que ele oferecia a Deus. Isso é fé. Isso é fé. Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu sou falho, por isso eu me entrego em Cristo Jesus ao Senhor, para perdão e redenção da minha alma. Agora, muitas vezes, nós ignoramos o nosso erro. Colocamos cortina de fumaça, transferimos a culpa, descrevemos coisas que não são, e simplesmente nós não tratamos o nosso pecado diante daquele que é o único capaz de tratar pecado, que é Cristo Jesus. Se existe uma oração que você deveria fazer todos os dias na sua vida, todos os dias, uma oração sincera, de contrição, é você se colocar diante de Deus: Deus, me perdoe pelo meu pecado. A gente ora pela comida, não ora pela comida? Obrigado, Senhor Jesus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E eu como se não houvesse amanhã. E depois daquela oração eu peco na glutonaria. Eu peco na gula. Não é isso? Como se não houvesse amanhã.
Mas nos esquecemos que essa oração é primordial para o nosso dia a dia, para nós que tememos a Deus e queremos levar uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Por isso Deus aqui apresenta Jó. Você está enganado, porque eu conheço o coração das minhas criaturas. Não é bem assim. Não é bem assim, porque esses seres humanos que você acusa, que você, ó acusador, acusa que tudo deu errado, eles são redimidos em Cristo Jesus. E aqui eu acho fantástico isso. Porque anjos caídos não têm redenção. Anjos que caíram simplesmente estão condenados a uma perdição eterna. E mesmo Cristo sendo capaz de salvá-los, não irá salvá-los. Mas ao homem sim. Você já parou para imaginar isso? Você parou para imaginar que quando Cristo encarna, quando Cristo vem a esse mundo, Ele não vem na forma de anjo, mas Ele vem na forma de um ser humano. E aqui, irmãos, quando nós olhamos para a criação de Deus, para as criaturas de Deus, os seres humanos são é a única criação que agora pode alcançar a redenção em Cristo Jesus para as suas vidas. Nenhuma mais. Os animais não alcançam a redenção. E eu sei que você vai chorar agora, porque o seu pet não vai para o céu. Pronto, agora você nem vai dormir à noite. A natureza não será salva. Claro, vai redimir, né? Em Cristo. Mas o homem tem redenção. O homem é redimido pelo sangue do Cordeiro. Anjos não são redimidos. Anjos estão condenados. Anjos já estão agora, alguns deles até aprisionados. Alguns estão aguardando apenas a destruição eterna. Mas homens desfrutam da esperança bendita em Cristo Jesus. De um homem bendito, Cristo Jesus, que veio para nos salvar. E esse Deus soberano agora desce a este mundo e resolve não vir como um anjo, mas como um homem, íntegro e reto. O varão perfeito, que não tem pecado. E morre por nós, pecadores. E é isso que Deus está dizendo. Eu entendo aqui que Jó, justamente, apesar de toda a sua limitação, aponta para esse homem íntegro e reto. Satanás, você não entende nada. Porque nos meus planos soberanos, haverá um ser humano íntegro e reto, que perdoará o pecado de muitos. Deu para entender aqui? Deu para entender porque Deus apresenta Jó? Deu para entender porque agora Deus vai dizer para Satanás: Jó, você não conhece o interior do coração da minha criação. Então, Satanás responde, e agora ele acusa Deus como soberano. Ele agora exerce o seu papel de acusador. Então Satanás responde ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, e a sua casa, em tudo o que ele tem, abençoastes a obra de suas mãos, e os seus bens multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás é insistente, né? Ele não se convence. E agora ele vai dizer assim, e Satanás passa agora a fazer teologia. Ele passa agora a descrever a sua visão de Deus e o sofrimento. Semana passada eu trouxe alguns slides aqui para os irmãos, que é o que nós vamos ver ao longo do livro de Jó, que vai apresentar a visão de Deus quanto ao sofrimento. E esses personagens, cada um deles mostra isso. Por exemplo, Jó não entendia, como nós muitas vezes não entendemos, por que o justo está sofrendo. Essa é a visão. Por que Deus permite que o justo sofre? E Jó vai fazer isso no seu livro. Trazer a sua visão de Deus. Algumas vezes até de uma forma mais brusca, mais irada, muitas vezes até, mas ele vai entender. Deus, por que o Senhor permite?
Essa é a visão de Deus. Por exemplo, nós temos agora o seu amigo Elifaz, que vai trazer uma visão mística de Deus, que o sofrimento de Jó é temporário, e quando ele expor o seu pecado oculto, ele restaurará a sua vida. Jó, fica tranquilo, você tem algum pecado aí, você precisa sondar o seu coração, expor isso diante de Deus, e quando você fizer isso, tudo vai terminar. É assim? Não. Nós temos, por exemplo, Bildade. Esses eram os amigos da onça, tá? Se você tiver amigo assim, sai deles, sai fora deles. Tem uma visão de Deus, de que é justo Deus retribuir com sofrimento na proporção justa de cada pecado. Bildade vai dizer assim, você está reclamando, Jó? Você está reclamando? Mas esqueça que Deus é justo, porque você deveria morrer como seus filhos. Porque o pecado dos seus filhos foi tão grande que eles morreram. E você está sendo agora fruto de misericórdia, porque ainda não morreu. Esse é o Deus de Bildade. Ele vai dizer assim, Zofar vai dizer assim, vai entender o seu entendimento de Deus sobre o sofrimento, que são consequências do seu pecado. E Jó está sendo arrogante por não perceber que não está sofrendo além do que merece. Jó, você merece. Você está sendo arrogante. É isso mesmo, você está em pecado. Você entende que todos eles estão dizendo que Jó está pecando? Aí nós temos Eliú, que aparece lá no finalzinho do livro de Jó. Ele que estava observando todo aquele diálogo ali, esse homem que simplesmente aparece e diz, olha, por enquanto eu não falei nada, porque eu era jovem, mas agora eu vou falar. Ele vai dizendo, Jó, Deus permite o seu sofrimento de forma que proteger você contra o pecado. O sofrimento que Deus concede ao justo é preventivo contra o pecado. E a mulher de Jó sobre Deus? A mulher de Jó tem uma visão utilitária de Deus. Se esse Deus não serve, se esse Deus está te tratando assim, amaldiçoa Deus e morre. Se está sofrendo, então morre, que assim você se livra de Deus e esse sofrimento. Mas agora Satanás apresenta a sua visão sobre Deus e o sofrimento. E sabe qual é a visão de Satanás sobre o sofrimento? Na visão de Satanás sobre Deus e o sofrimento, a relação de Jó com Deus é pautada sobre a barganha. A teologia, claro, não tinha essa expressão lá. Mas o que nós conhecemos muitas vezes hoje, uma teologia da prosperidade. E Deus é acusado de nutrir essa teologia. Ou seja, Satanás está acusando Deus, dizendo, Deus, o Senhor está fazendo um verdadeiro teatro. Porque essas pessoas que o Senhor diz que adora, que agora se conservam íntegros e retos diante do Senhor, só fazem isso porque o Senhor os cerca com cercas de espinho, os protege. E aqui, irmãos, de fato, Satanás tem razão. Porque Deus protegeu Jó. Sim ou não? Deus está protegendo Jó. Deus está colocando uma cerca, fazendo com que Jó prospere. Mas o que está Satanás errado aqui? Achando que conhece o interior do coração do próprio Deus. A motivação do próprio Deus. A motivação agora porque Deus faz isso. Jó, Satanás está colocando em xeque o caráter de Deus. A motivação de Deus. Satanás agora acusa Deus de uma grande farsa. Só fazem isso porque o Senhor os protege. Agora, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Satanás muitas vezes não tem razão nisso. Essa não é a realidade muitas vezes de fé, de pessoas que dizem ter fé com Deus? Você provavelmente já presenciou isso. Você já presenciou pessoas que simplesmente estão andando nos caminhos do Senhor porque estão debaixo dessa cerca, mas quando isso é tirada, blasfemam contra Deus, tomam conta, a incredulidade, o pecado da incredulidade toma conta do seu coração. Simplesmente se revoltam contra Deus. Você já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas assim. Vai no hospital para você ver. Pessoas que estão... Aqui a gente nem entrou na saúde aqui, tá? Eu não vou dar spoiler da próxima mensagem. Mas as pessoas, por que eu estou passando por isso?
numa teologia de prosperidade, onde agora a riqueza, como nós vimos também na semana passada, a fama, o poder que Jó desfrutava agora, simplesmente era um motivo para que ele mantivesse a sua conduta reta diante de Deus. E aqui, irmãos, eu entendo que Satanás está acusando Deus de nutrir a própria teologia da prosperidade. Sabe, Deus, você é um farsante. Porque esse povo só faz isso porque o Senhor abençoa esse povo. Agora, como eu disse, em alguns casos, até muitos casos dele, tem razão. Mas não é o caso de Jó. Não é o seu caso. Amém? Amém? Então, um amém fraco aí. Não é o seu caso. Porque agora nós precisamos lembrar que num contexto de prosperidade, simplesmente se traz agora o sinônimo de espiritualidade. Deu para entender aqui? Se você é próspero, você é espiritual. É assim? Nem sempre. Nem sempre é assim. Precisamos lembrar agora que Deus, Ele inclusive, que o próprio Deus quando encarnou Cristo Jesus, Ele abriu mão da sua glória, da sua riqueza, de tudo aquilo que Ele tinha. E onde Jesus nasceu? Na melhor maternidade de Jerusalém? Pode um rei nascer e ser colocado num estábulo, numa manjedoura? Pode isso. Pode. O próprio Deus fez isso. Deu para entender aqui? Por isso, irmãos, dentro desse contexto aqui, nós vamos muitas vezes fazer essa junção de proventos, de muitas vezes essa vida abençoada materialmente como bênção de Deus. E que não é assim. E que não é assim. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim, né? Que o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Não é o dinheiro os males, tá bom? Não sai tacando fogo na... A galera que tá cheia da grana aí, vai pegar um maço de R$100 e vou tacar fogo assim e jogar... Não faz isso. Tá bom? Mas é o seu coração nisso. Isso, irmãos. E aqui não é ter. Você tem pessoas que não têm, que são extremamente idólatras com o dinheiro, que vivem numa avareza desgraçada, miserável. Pessoas que não têm recursos, ou que simplesmente jogam fora aquilo que Deus dá, tratam com desleixo aquilo que Deus dá, numa vida espiritual terrível. Mas Deus não é assim. Porque nós olhamos agora, e aqui, irmãos, nessa inescrutável soberania de Deus, e isso aqui é assustador, porque até o acusador é usado pelo Senhor. Olha só, Satanás vem, quer botar sujeira naquela reunião, quer acusar Deus. Deus diz para ele, não é bem assim, você não conhece porque eu conheço o interior do coração das pessoas. Deus mostra um exemplo para ele, mas ele diz agora, acusa Deus, porque ele está fazendo isso só porque Deus o abençoa. E agora Deus simplesmente diz, então... pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Dá medo isso aqui? Irmãos, eu estava estudando isso aqui na quinta-feira. Eu fui embora para casa e falei assim, deixa eu parar porque eu nem vou dormir à noite. Porque a gente não tem o entendimento do porquê Deus permite isso. Mas simplesmente um Deus soberano que diz para uma criatura nefasta, de uma criatura terrível que diz, vai e faça o que eu estou mandando. Um Deus moral, bom, amoroso, que agora permite que um ser cruel, mau, terrível, cumpra os propósitos de Deus. Esse Deus usando o mal para os seus próprios propósitos. E a única conclusão que eu chego, e que eu descansei no Senhor, é que Deus é soberano.
E ele usa até o mal para alcançar os seus propósitos. E Satanás funciona até como um servo, um instrumento de Deus quando ele exerce a sua soberania. E que você não precisa temer essa criatura, porque ele não passa de um derrotado. Ele não passa de alguém que simplesmente quer contaminar, estragar a obra de Deus. Ele não passa de um instrumento que Deus usa quando Ele bem entende. Deu para entender aqui? Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus de Jó. Esse é o Deus, mesmo sem saber da reunião, é que Jó conhece. Entenda que agora nós precisamos lembrar que mesmo fazendo isso, Deus não está errado. Mesmo fazendo isso, Deus não compromete a sua santidade. Mesmo fazendo isso, Deus continua sendo Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Preciso agora, terminando já aqui, caminhando para o encerramento da nossa mensagem, reconhecer que muitas vezes, eu já passei por muitas situações onde parece que eu vi a própria ação do diabo na minha vida. Vezes que eu imaginei, Deus soltou esse cachorro miserável para me atormentar. Deus abriu a coleira desse desgramado aí. Veio me perturbar. Situações onde eu orava e que parecia, e eu escutava apenas um silêncio de Deus. Claro que não na intensidade de Jó. E vejo aqui que talvez o único que sofreu mais que Jó aqui foi Cristo Jesus. Mas irmãos, entenda que já vivi na minha vida situações tão tenebrosas que onde eu quase escorreguei ali, esteve na linha, né, na beira do precipício de duvidar do próprio Deus, onde Satanás tirou a paz, trouxe conflitos, trouxe tragédias, situações difíceis na minha vida. E às vezes eu orava e só escutava um silêncio de Deus. Você já escutou o silêncio de Deus? Terrível. Mas aí eu lembro do Salmo 23, 4. Porque quando nós olhamos para o Salmo 23, nós gostamos da primeira parte do Salmo. Qual é a primeira parte do Salmo? É linda essa parte, não é? E a gente fica só nessa primeira parte. Mas se esquece que no versículo 4, Davi vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande em situações em que apenas eu vislumbro a morte, ainda que eu ande por situações em que eu não vejo mais esperança, ainda que eu ande por situações que eu diga, agora eu vou morrer, acabou a minha história. Ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Passaremos, muitas vezes, pelo vale de sombra e de morte. Mas Deus continua sendo um Deus soberano. Nessa semana que estamos começando, talvez você esteja começando uma semana no vale da sombra da morte. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo aí. Não sei as dificuldades e lutas que você está presenciando e muitas vezes a própria ação do inimigo atuando na sua vida. Lembre-se que você não precisa de respostas, mas você precisa de um Deus soberano. E que mesmo estando tudo errado, ainda assim, Deus continua sendo
soberano, e eu descanso nos braços desse Deus soberano.